Fala pessoal de Concreto 2, tudo bem com vocês? Então, mais uma matéria nova aí para o nosso segundo bimestre. A gente vai entrar agora no dimensionamento de escadas, certo? Bom, mesmo sendo aqui, vamos lá, analisando aqui a nossa estrutura, mesmo sendo um poste aqui que a gente consegue analisar como sendo um poste inclinado, a gente vai fazer uma análise simplificada, então fica bem tranquilo a gente dimensionar essa escada aqui. Vai lembrar muito o dimensionamento de lajes que vocês tiveram lá em Concreto 1, certo? Mas vamos dar uma análise então, vamos ver o que a gente vai considerar aqui de carregamento na nossa escada. Antes de tudo, a gente tem que partir para o nosso pré-dimensionamento. Então, quando a gente recebe um projeto de arquitetura, lá já vai ter a nossa escada pré-dimensionada, certo? A escada vai depender do desnível entre os dois pavimentos, certo? E o comprimento que eu tenho para conseguir vencer esse desnível. É aí que a gente adota diversos tipos de escada. Mas geralmente a escada vai ter sempre essa condição de vão. Eu sempre vou ter um apoio no primeiro pavimento e um apoio no segundo pavimento, certo? Geralmente eu vou ter vigas aí para servir de apoio. Logicamente, isso aqui pode ser, ao invés de uma viga, pode ser uma parede de bloco estrutural, certo? Apoiado numa viga, por exemplo. Se eu tiver uma viga aqui embaixo, se aqui for um patamar, por exemplo, eu posso subir uma parede de bloco estrutural e apoiar esse patamar lá em cima. Ou se for um segundo pavimento, se for uma escada única já, com os vãos com os degraus indo até o próximo pavimento, eu posso ter viga nos dois pavimentos, então servindo de apoio para a nossa escada. Então mesmo que eu tenha escadas em U que vão e voltam, ou escadas que têm 3 patamares, o dimensor 3 vãos, vai para um lado, vem para frente, depois vai para o outro lado, o estilo da apoio é sempre o mesmo. Eu preciso de um apoio aqui inicial no meu primeiro vão e um apoio lá no fim do meu patamar. Então geralmente eu fico com um modelo de escada biapoiada, é sempre o normal aqui nos nossos dimensionamentos, beleza? Bom, vamos lá então, o que nós temos aqui? Estou fazendo uma análise simplificada, certo? Então uma escada aqui com 4 degraus, que é uma escada que cabe aqui no nosso desenho, beleza? Bom, o que eu tenho aqui a princípio que vem para a gente num projeto de arquitetura? Essa escada já vai vir aqui o comprimento do meu degrau, que a gente está chamando aqui pela letra S. Geralmente eu tenho um valor mínimo e máximo aí, varia entre 27 a 29 centímetros. Não posso ter um degrau muito curtinho, nem também um degrau muito largo, porque isso aí dificulta a subida na escada. Então essa média é uma média boa. E eu tenho esse aqui que a gente chama de L, que é o espelho da nossa escada, é a altura do degrau. Também não pode ter muita variação, não pode ser muito pequeno para não cansar aquela subida, e também não pode ser muito grande para eu não estar subindo uma montanha, certo? Então geralmente ele varia aí em 16 a 18 centímetros. É o valor ideal para o tamanho de um espelho de um degrau, beleza? Bom, a partir desses dois valores aqui, eu determino a inclinação da minha escada. Se eu pegar aqui, ó, dê uma olhadinha, eu tenho um ângulozinho aqui, certo? Essa é a região da escada, onde começam os meus degraus e terminam eles também. Aqui eu tenho um ângulo alfa, correto? E eu consigo achar esse ângulo alfa aqui nos degraus? Consigo também, olha só. Aqui eu tenho uma linha. Posso fazer uma linha ligando as partes inferiores do meu degrau. E eu tenho um ângulo aqui, não tenho? Que ângulo é esse? Se eu olhar, ó, é a mesma reta paralela e a mesma linha horizontal. Então são ângulos alternos internos. Então eu posso falar que esse ângulo aqui também é o ângulo alfa, correto? Se esse aqui também é um ângulo alfa, vou colocar ele aqui embaixo para enxergar melhor. O que eu posso falar em relação à tangente de alfa? Tangente de alfa, vou botar aqui em preto, é igual ao lado oposto, que é o meu espelho, dividido pelo lado adjacente, que é o S, a largura do meu degrau. Certo? Isso aqui vai ajudar a gente mais para frente. Então guarde isso aqui. Ele vai ajudar muito a gente determinar o peso próprio desse degrau. Porque percebam, tudo isso aqui é concreto. Certo? Então eu vou ter um peso próprio aí um pouquinho grande, que deve ser considerado no nosso dimensionamento. Beleza? Bom, mas vamos partir do princípio então. Eu preciso primeiro determinar a espessura da minha laje, certo? Essa laje vai vencer o vão. Então percebam, tudo depende do vão a ser vencido. Quanto maior é o vão a ser vencido, mais rígida tem que ser minha laje, ou seja, maior é a espessura, para ter inércia suficiente para vencer esse vão. Então essa espessura aqui depende do vão a ser vencido. Vamos lá. Mas aonde está a espessura?
Na região do patamar é fácil de enxergar, dá uma olhada. Aqui eu tenho a espessura da minha laje. Vou chamar aqui de H. Aqui em cima também. E aqui na região dos degraus, olha só, eu tenho um monte de quina aqui de concreto. Vou considerar isso como inércia? Até ajuda, mas olha só, olha como que é variável. Primeiro, a espessura da inclinada, certo? Então eu tenho regiões com espessuras mínimas e regiões com espessuras maiores. Então, para consideração de inércia, eu considero o pior caso, ou seja, onde eu tenho a menor espessura, que é aqui na pontinha desse degrau. E o pré-dimensionamento disso aqui é o mesmo que a gente utiliza para a laje, no caso aqui, biapoiada, certo? Porque os apoios são só um apoio unidirecional nas duas extremidades, não tem apoio aqui na vertical. Então, pelo pré-dimensionamento, eu posso falar que a espessura, vou botar aqui em preto, é maior ou igual ao L do vão, o comprimento do vão, dividido por 35, certo? E quem é esse L do vão? É o comprimento total do vão a ser vencido. Então é a distância de uma viga até a outra. Eu vou colocar aqui embaixo, ó. L do vão, pegar a face da minha viga aqui, até a outra extremidade, certo? Até o meu outro apoio. Ok? Então assim eu consigo pré-determinar qual que é a espessura necessária para essa escada conseguir vencer esse vão. Beleza? Bom, vamos lá. Então aqui eu já tenho a espessura que eu vou utilizar para dimensionamento. O que seria essa espessura vertical e essa espessura média? Vamos dar uma olhada boa aqui. Bom, percebam que nessa região aqui da minha escada, os carregamentos que eu vou lançar não são carregamentos que vão estar perpendicular a essa laje inclinada, certo? A carga de peso próprio, ela vem de forma vertical, certo? Então, se a carga de peso próprio é vertical, se ela acompanha a gravidade, eu preciso saber qual que é a espessura vertical dessa laje para levantar os carregamentos que vão atuar aqui em cima. Então, eu preciso descobrir quem é esse H1. Que a gente chama de espessura vertical da escada, certo? Não é a mesma do patamar. No patamar eu já tenho uma espessura vertical, o H já é vertical. Mas na região da escada eu tenho uma espessura um pouco maior. E aí, como é que eu vou encontrar isso aqui? Bom, percebam. Aqui é o nosso ângulo alfa, certo? Se eu fizer uma análise de geometria aqui, eu consigo determinar que esse ângulo aqui interno também é o ângulo alfa. Por quê? Olha só, aqui é o ângulo alfa, certo? Se aqui é alfa, com a vertical, esse aqui é o ângulo complementar. Então esse ângulo aqui desse triângulo é o 90 menos alfa. Se aqui é 90 menos alfa e aqui é 90, esse ângulo interno só pode ser o nosso ângulo alfa, certo? Então a partir da inclinação da escada, eu consigo determinar a espessura vertical nessa região. Ela vai ser o quê? Eu posso falar que o cosseno de alfa é igual ao lado adjacente, percebam, 90 graus está aqui, lado adjacente, nossa espessura H, dividido pela hipotenusa, que é o nosso H1. Ou seja, H1 vai ser igual ao quê? A H dividido pelo cosseno do ângulo alfa. Assim eu determino a espessura vertical, que vai ajudar a gente no levantamento do peso próprio da laje nessa região, certo? Então eu tenho uma carga vertical aqui nessa região, aqui eu vou ter um peso próprio um pouco maior, porque a espessura vertical passa a ser H1, e quando eu chego no próximo patamar, a minha altura H, a espessura volta a ter o valor H do meu pré-dimensionamento. Então já percebam aqui, já dá para analisar aqui, eu tenho variação de carregamento ao longo dessa escada, certo? Bom, além disso, eu não vou considerar só o H1, eu vou considerar uma espessura média. Por que eu tenho uma espessura média nisso aqui? Percebam, H1 é só a espessura ao longo dessa linha paralela. Mas eu tenho esses degraus aqui que também geram peso próprio. Então eu tenho que considerar ele nos meus carregamentos. Não é pouca carga não, dá uma olhada. Isso aqui é uma altura considerável em relação à espessura da laje. Vamos tirar uma ideia aqui. Geralmente isso aqui é em torno de 17 centímetros. É a altura do espelho do meu degrau, onde eu vou subir ali, correto?
Bom, se essa laje aqui for uma laje de 12 centímetros, que é geralmente uma laje boa para escada, 12, aqui vai dar mais ou menos uns 15, já que é um pouco maior, com 17. Olha aí, geralmente essa espelha é um pouco maior do que a própria espessura da laje. Então não posso deixar de considerá-lo na hora de dimensionar a minha escada, beleza? E como a gente vai considerar isso então? Bom, olha o seguinte, a gente pode fazer uma análise aqui bem bacana. Se eu traçar uma linha média, dá uma olhada aqui. Se eu pegar linhas médias aqui, pegando tanto o espelho como o comprimento do degrau, eu consigo traçar uma linha paralela. Concordam comigo? E percebam, quando eu traço essa linha paralela, o que eu vejo aqui embaixo? Eu tenho, acima dessa linha, alguns volumes de concreto. Vou pintar eles aqui. Que estão fora dessa linha verde. E na parte interna aqui, eu tenho vazios. E quando eu traço essa linha paralela, esses pedacinhos eles se encaixam perfeitamente nesses vazios. Aqui ele continua. Quando eu faço essa transformação, eu passo a ter uma nova laje, certo? Uma laje de espessura maior ao longo desse comprimento. Isso é o que a gente chama de espessura média. Porque é isso que vai determinar realmente qual que é a espessura de concreto que eu tenho nessa região da escada. Então a parte mais preocupante aqui no levantamento é justamente o levantamento dessa carga aqui da parte inclinada, já que a parte horizontal só tem um H aqui na nossa análise, certo? Bom, e quanto que vai ser esse acréscimo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui é a melhor região para eu pegar. Eu sei que tudo é o comprimento L, que é o tamanho do espelho da nossa escada. Se isso aqui é a linha média, eu posso falar que a espessura média, então, vai ser o quê? Isso aqui é o nosso L sobre 2. Nada mais é que o H1 mais o L sobre 2. H1, que é a espessura vertical da laje, que a gente acabou de descobrir, mais o tamanho do espelho, ou seja, a altura do nosso degrau, dividido por 2. Então, esse no final, vou dar uma puxadinha para cá, é a espessura final, H média, na região da escada, que a gente vai usar para levantar o peso próprio nessa região, correto? Então eu vou ter essa espessura média aqui, nessa região da escada, mais as espessuras normais, os patamares, e com isso eu vou levantar os carregamentos para calcular os esforços nessa laje, certo? Então essa segunda parte aqui, nós veremos agora. Bom, pessoal, então a gente entra agora no levantamento das cargas que vão estar atuando sobre essa escada, certo? Bom, olhando aqui quais são as cargas que podem estar atuando nela. A primeira e a principal, que a gente falou muito ali anteriormente, é o peso próprio, certo? E, dependendo da região que eu estou analisando, degrau ou patamar, eu vou ter valores diferentes, porque na região dos degraus, vamos lembrar, eu tenho uma espessura maior, igual à espessura média que a gente analisou ali anteriormente, certo? Então o cálculo é o mesmo que o levantamento de laje, nada mais é que a espessura, ou seja, na região dos patamares vai ser a espessura do nosso pré-dimensionamento, e na região dos degraus vai ser a espessura média da minha laje, certo? Vezes o peso específico do material, no caso aqui o nosso concreto armado. Lembrando, peso específico, 25 kN por metro cúbico, certo? Não confundir peso específico, pelo amor de Deus, com o FCK. Tem muita gente confundindo isso. FCK é resistência do concreto. Então FCK 20, FCK 25 é a resistência do concreto, igual a 25 MPa ou 20 MPa. Peso específico é outra coisa, beleza? Bom, nisso a gente entra no peso próprio, revestimento. Posso ter aqui em cima um contrapiso, mais um piso de granito, ou se for um piso de um porcelanato. Então tem que considerar esse carregamento, que também é uma carga permanente, certo? Geralmente, para abranger esses revestimentos, eu posso adotar valores aí entre 1 kN por metro quadrado ou 1,5 kN
por metro quadrado, equivalente aí a 100 kg por metro quadrado ou 150 kg por metro quadrado. São valores aí que vão abranger aí a maioria desses revestimentos, certo? Bom, e como sobrecarga, se a gente pegar a nossa NBR 6120, a norma de cargas, eu tenho duas possibilidades, com acesso ao público e sem acesso ao público. Para escadas com acesso ao público, minha sobrecarga é igual a 3 kN por metro quadrado. E sem acesso, 2,5, certo? Geralmente as escadas com acesso ao público são as escadas convencionais, escadas de prédio, escadas residenciais, a gente tem muito ali movimentação de pessoas. Agora, as escadas sem acesso ao público, geralmente são escadas ali de manutenção, se acessa a caixa d'água, esses outros tipos de escada que não tem tanto acesso como escadas de acesso geral, certo? Geralmente no nosso dimensionamento a gente adota como base 3 kg por metro quadrado. Muito raro eu usar esse 2,5, mas para quem quiser usar aí numa escala que não vai ser tanto uso assim, pode utilizar. Ok? Bom, com isso eu consigo levantar todos os carregamentos. E a gente consegue dividir agora a carga total entre essas regiões. Então, se eu pegar aqui a minha escala de fora a fora, o que seria o modelo real dessa estrutura aqui? Seria um pórtico inclinado, certo? Onde nessa região aqui dos patamares eu tenho uma carga Q1 igual a soma de peso próprio, revestimento mais sobrecarga. No caso do patamar vai entrar essa carga aqui de peso próprio com a espessura menor. Por isso o carregamento aqui está menor nessa região do que na região das escadas. Então aqui em Q1 vai entrar a carga permanente, certo? No caso aqui do patamar, vou botar aqui parte para diferenciar, mais a carga permanente de revestimento, mais a sobrecarga, certo? Que geralmente a gente vai botar 3 kg por metro quadrado. E na carga Q2 eu vou ter um valor maior, visto que o peso próprio agora é da região dos degraus, então vai ter um valor superior. O restante das outras cargas vão ter as mesmas intensidades. Então a diferença aqui no carregamento está aqui no nosso peso próprio. E assim a gente define o nosso modelo de estrutural para calcular os esforços, certo? Bom, mas eu vou ficar calculando aqui pórtico inclinado, vou perder um tempão calculando pórtico? Não. A gente pode fazer uma análise simplificada e transformar esse pórtico numa viga, acompanhando as mesmas medidas aqui de patamar e degrau, certo? Então considera aqui, neste ponto aqui de início de degrau e último degrau, como sendo os pontos aqui de mudança de carga, certo? E a partir disso aqui, a gente monta o nosso modelinho estrutural com essa variação de carga, e aqui a gente vai calcular o nosso esforço de momento fletor. É o momento fletor que vai gerar a solicitação para a gente posicionar a ferragem aqui na parte inferior da nossa laje. Então perceba, é uma viga biapoiada, ela vai fletir. Momento positivo, aonde eu coloco a armadura? Na parte inferior dessa viga. Então geralmente eu engasto ela aqui dentro e coloco ela aqui com o cobrimento em relação à parte inferior de fora a fora na escada, certo? Neste ponto aqui, lá na parte de detalhamento do exercício, eu vou mostrar ele de uma forma mais específica, porque eu não posso simplesmente passar essa ferragem aqui de fora a fora. Porque olha só, tendência desse ferro aqui, quando ele está sofrendo flexão, é sempre ficar retilíneo. Então, quando eu tenho essa mudança de curvatura aqui, esse ferro está tracionado, correto? Então, ele vai ter uma tração aqui nessa direção e uma outra tração nessa direção. Então, percebam, sobra uma componente aqui nessa região aonde eu tenho pouco volume de concreto. Para eu evitar isso aqui, o que eu faço? Eu faço uma sobreposição dessas armaduras. Então, eu divido ela em duas. Eu tenho que fazer isso. Então, ao invés de eu passar aqui um ferro de fora a fora, aqui eu vou fazer um detalhe de transpasse. Então, eu continuo essa ferragem aqui inferior até aqui em cima e faço um comprimento e desço aqui. Esses valores são definidos, a gente vai ver lá no final, no exercício. E aqui eu vou fazer um transpasse agora da outra ferragem positiva. Aqui eu engasto na viga, transpasso e venho aqui respeitando o comprimento em relação ao fundo do meu degrau. Tenho comprimento, volto e está aqui a ferragem positiva da nossa escada. Aqui eu não preciso me preocupar porque a resultante vai estar para onde aqui?
para cima. Então eu tenho todo esse volume de concreto aqui para resistir. Então nessa parte de baixo aqui não tem problema, sempre tem problema no patamar superior, certo? Então eu pego aqui esse modelo estrutural com esses carregamentos, calculo o momento fletor, assim como a gente fez lá em análise 1, como vocês fizeram em análise 1, e com esse momento eu dimensiono essa escada como se fosse uma laje, certo? Calculo a linha neutra, calculo a área de aço. No caso de laje, vamos lembrar, eu tenho que considerar uma largura unitária, calcular a área de aço para essa largura unitária e replicar para toda a escada, certo? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que considerando a largura da nossa escada, nesse caso, calcular a área de aço e detalhar a nossa escada. Beleza? Bom, logicamente eu tenho outras armaduras, mas vou deixar isso aqui para explicar melhor lá no detalhamento final do nosso exercício, beleza? Então vamos para o exercício então, agora. Bom, o exemplo então, dimensione a escada abaixo, considerando o acesso ao público, certo? Então lembrando, carregamento de sobrecarga de acesso ao público, 3 kN por metro quadrado, ou 300 kg por metro quadrado. Revestimento 1 kN por metro quadrado, concreto C25, nosso FCK de 25 MPa, acesso 50 e cobrimento da armadura de 2,5 centímetros, certo? Então estamos com uma escada aqui, que pode ser um primeiro vão de uma escada em U ou uma escada mesmo direta, com dois apoios, apoio na viga V1 e apoio na viga V2, certo? As dimensões aqui, tem 1,5 m do eixo da viga até o início do degrau, então aquela parte inicial de carregamento, 1,56 m aqui na região dos degraus, mais 1,5 m aqui de patamar até a viga V2, que vai ser aquele ponto de mudança de carregamento, certo? Vocês vão reparar aí, para quem for mais criterioso, que esse ponto onde a gente considera aqui a mudança de carregamento está um pouco antes de onde eu mudo aqui a espessura, certo? Mas aqui já é um ponto de variação, então a gente pode fazer essa consideração na simplificação, e além disso, quando a gente transforma um pórtico inclinado numa viga, eu estou ali transformando o esforço que seria normal nesse pórtico para um momento fletor puro. Então eu estou aumentando a solicitação de momento fletor. Quando eu tenho pórtico, eu consigo equilibrar ali, eu vou ter uma componente de força gerando momento fletor e a outra gerando esforço normal. Quando eu transformo isso na viga, toda a força é transformada em momento fletor. Então eu vou ter uma solicitação muito maior de momento quando eu faço essa análise simplificada. Então no final dessas considerações eu estou fazendo um bom dimensionamento, certo? Então vamos considerar esse ponto aqui como sendo aquele ponto de mudança de carga. Mas é só um detalhezinho para vocês, certo? Bom, vamos lá. Então a primeira coisa que a gente tem que calcular aqui é a inclinação da escada. E ela já vem pré-dimensionada, perceba. Eu tenho aqui comprimento do degrau, 26 centímetros, certo? Tamanho ali do nosso passo. 18 centímetros de espelho, a altura do nosso degrau. E já dei a laje pré-dimensionada, 13 centímetros, que foi adotado aqui nesse início. Bom, a gente viu já lá na nossa parte da matéria que a tangente desse ângulo alfa é igual, lembrando, ele está aqui, certo? Ao lado oposto, nosso L, dividido pelo lado adjacente, que é o nosso S, 26. Então isso aqui me dá uma tangente de alfa igual a L, que é 18, sobre o comprimento do degrau, 26. Tirando o arco tangente, a gente vai achar uma inclinação, voou aqui o pincel, inclinação igual a 34,69 graus. Certo? Bom, essa inclinação da escada, que é essa inclinação que está aqui embaixo, né, vamos lembrar, e é a mesma que está ali dentro do degrau, vai nos ajudar a encontrar a espessura vertical, certo? Sem a consideração dos degraus. A gente viu que a espessura vertical H1 é igual à espessura da escada H, que já foi dada, 13 centímetros, dividido pelo cosseno desse ângulo. Cosseno do ângulo alfa. H é 13 centímetros sobre o cosseno de 34,69. Vamos achar um H1 aqui igual a 15,81 centímetros. Então já tivemos aí um acréscimo de quase 3 centímetros só pela adoção dessa espessura vertical. Então olha o quanto já está aumentando aí a carga nessa região dos degraus.
Além disso, vamos considerar a espessura média, que pega também, que considera o degrau, né, o concreto gasto do degrau no levantamento de cargas. A gente viu que esse H médio é igual à espessura vertical H1 mais a metade do espelho. Então, 15,81 mais 18 sobre 2. A espessura média adotada é 24,81 centímetros. Então, a espessura que a gente vai usar para levantar a carga de peso próprio nessa região inclinada é 24,81. A espessura normal é 13, certo? Olha o tanto de acréscimo que eu tenho devido aos degraus que eu tenho aqui na minha escada. Então, eu vou ter um grande valor de carga nesse intervalo aqui intermediário, certo? Bom, vamos levantar então agora os carregamentos. A gente já viu que vai ter dois carregamentos, um separado por patamar e outro por dentro dos degraus. Então vamos começar então pelo patamar, que é mais fácil. Então a carga de peso próprio do patamar, vou chamar aqui de PAT, vai ser igual a quê? Peso específico do concreto armado vezes a espessura da nossa laje, que é 13 centímetros, certo? Então aqui é 25 kN por metro cúbico. Tá por metro, então vou colocar a espessura em metros, certo? Então 13 centímetros em metro vai dar 0,13. Então a carga de peso próprio do patamar, multiplicando aqui, vai dar o valor de 7,25 kN por metro quadrado. E a carga de peso próprio das regiões dos degraus? Vai ser a mesma análise, porém, agora eu vou usar a espessura média, certo? Então, vou botar aqui deg de degrau. Então, isso aqui vai ser 25, correto? Peso específico patamar. E a espessura, 0,248, certo? A espessura média em metros. Isso aqui vai dar para a gente 10,2 quilonewtons por metro quadrado, certo? Então estão aí as cargas de peso próprio que a gente vai utilizar para poder calcular a nossa escadinha, beleza? Bom, logicamente isso aqui é só peso próprio. A carregamento Q1 e Q2 vai ser a soma de peso próprio mais revestimento mais a sobrecarga. Então vamos encontrar aqui agora. Então, Q1, que é a carga no patamar, vou botar aqui separado, é o nosso Q1, que vai ser igual a carga de peso próprio do patamar, mais a carga de revestimento, mais a carga da sobrecarga. Isso aqui vai ser patamar 7,25, revestimento 1, e sobrecarga 3. Isso aqui vai dar para a gente o valor de, vou botar aqui já no finalzinho, vamos fazer uma correção aqui, pessoal. Peguei os valores errados, olha lá. Voltando. Carga do patamar aqui, esse produto não dá 7,25, ele dá 3,25. Então, só ajeitando aqui. 3,25 e o segundo vai dar para a gente 6,2, certo? Fazendo uma correção aí. Por quê? Aí sim, a carga do patamar, somando 3,25, vai dar o quê? 3 com 3, 6, mais 1, 7,25. Então aquela carga lá já era a carga total. A carga do nosso patamar. E a carga dos degraus? Vai ser o que? O nosso Q2 vai ser a carga de peso próprio dos degraus, mais a carga de revestimento, mais a carga da sobrecarga. Isso vai ser 6,2 mais 1 mais 3. Dando os 10,2 que estavam ali anteriormente, no lugar errado. Certo?
Então essas são as cargas Q1 e Q2, correto? Que nós vamos utilizar para calcular o momento fletor. Vou botar aqui então o Q1, esse aqui é o Q2, que eu vou usar para calcular o momento fletor na nossa escadinha, beleza? Então o próximo passo aqui é calcular com aquele modelo simplificado e o calculamento fletor e as nossas áreas de aço. O que vai vir agora? Bom, então assim a gente consegue montar o nosso modelo simplificado, pegando aquelas cotas que a gente pegou da nossa escada, a gente chega nesse modelinho aqui, 1,05 dos dois patamares, com aquele carregamento Q1, certo? Pegando só a espessura da laje do patamar, que era 13 centímetros, e a região da escada aqui com 1,56, com aquela carga maior devido à espessura média, considerando os nossos degraus, certo? Bom, então agora o objetivo aqui é calcular o momento fletor dessa viga, porque ela que vai gerar aquela flexão, o momento máximo, e que vai nos dar a área de aço necessária na parte inferior dessa laje, que é aquela parte de baixo da escada, necessária para a escada ficar em sustentação, para conseguir ficar em pé, certo? Bom, percebam o seguinte aqui, diferente das cargas normais de viga, os carregamentos estão por metro quadrado, ou seja, eles estão atuando numa laje. Isso aqui é como se fosse uma placa saindo da escada, saindo aqui dos nossos quadros, certo? Com esse carregamento atuando por metro quadrado. Então a reação que vai chegar aqui na nossa viga não vai ser uma reação pontual. Como isso aqui é uma carga por metro quadrado, a reação aqui vai ser linear, certo? Então eu vou achar uma carga por metro que vai estar atuando sobre essa viga aqui que recebe o nosso patamar, beleza? Bom, então vou aplicar aqui somatório de momentos. Momento fletor, somatório de momentos, fletor não, desculpa, somatório de momentos em relação a qualquer um dos pontos aqui, equilíbrio de rotação. Vou escolher a viga V1, é igual a zero. O que temos aqui de cargas então? Temos o primeiro 7,25, certo? Está no sentido negativo a rotação, então 7,25, resultante vezes 1,05, que multiplica a distância da resultante, que está aqui, até a viga V1, 1,05 sobre 2, certo? Segunda carga, é a carga de 10,2, vou até ganhar um espacinho aqui ainda, resultante dela, vezes 1,56, certo? A resultante vai estar aqui, distância da resultante até a viga V1 vai ser 1,05 mais a metade de 1,56. Isso vai dar para a gente, vamos ver, 1,83, certo? E percebam que vai dar exatamente na metade da nossa viga. Mais a última lá de final, 7,25 vezes 1,05, que me dá a resultante, certo? E a distância dela, vou chamar aqui de R3, aqui é R2 e aqui é R1. Distância da resultante até a viga V1, que eu estou fazendo no momento, vai ser 1,05 primeiro, mais 1,56, mais agora a metade de 1,05. Vai dar 3,135. Menos agora, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, desculpa. Acompanhando aqui a nossa convenção, esse primeiro é negativo, certo? Vou botar o zero. O segundo aqui também é negativo, todo mundo aqui é negativo. Só o último agora, que vai estar rotacionando no sentido positivo, certo? Seguindo a convenção que eu coloquei aqui no início. Então, mais a reação na viga V2, vezes a distância. No caso aqui vai ser a distância total, certo? Então, vai ser 1,05 duas vezes, mais 1,56. 3,66. Isso tudo tem que ser zero. Trabalhando essa equação inteira, vamos encontrar uma reação na viga V2 igual a quanto? Fazendo aí, vamos encontrar, pegar minha colinha, 15,57 kN por
metro, certo? É uma reação linear aqui, a reação na viga V2, correto? É uma reação linear, entrando aqui e saindo do quadro, certo? O efeito só vê o pontual, mas é uma carga distribuída nessa direção, a direção de vocês. Ok? Bom, agora somatório de forças. Somatório de forças de Y igual a zero. Nós temos aqui a reação da viga V1, que ficou faltando, sentido positivo, mais a V2, que a gente já sabe, 15,57, menos todo mundo ali, ó, 7,25 vezes 1,05, certo? Aqui eu tenho a mesma carga, então eu posso fazer isso vezes 2, menos o 10,2 vezes 1,56. Isso aqui tem que ser zero. Calculando, vamos encontrar um RV2 com o mesmo valor, 15,57 kN por metro, certo? Bom, por que deu o mesmo valor, professor? Tinha que dar, né? Olha só, carregamento totalmente simétrico, uma viga biapoiada com carga simétrica. Então, obviamente que as reações também vão dar iguais. Então, se a gente já sabe que o carregamento é simétrico, já pode confirmar isso, já posso assumir que as duas reações vão ser iguais, beleza? Então, eu poderia diretamente fazer o somatório de forças, falando que RV1 é igual a RV2, encontraremos de forma direta, beleza? Bom, calculadas as reações, a gente pode partir para o cálculo do momento efetor. Aonde que está o momento máximo aqui? Mais uma vez, se essa viga ela é simétrica, o momento máximo vai estar onde? Onde o cortante é zero. No caso da simetria, como eu tenho simetria no carregamento, eu já sei que o cortante zero vai dar aqui exatamente no meio do vão, certo? Então, nesse caso, eu vou considerar essa análise e partir para o cálculo diretamente do momento nessa seção. Então, vou cortar a minha viga aqui, analisar a entrada por um lado, já considerando a seção como seção de momento máximo. Atenção! Não jamais use o cálculo de queda quadrada sobre 8. É impossível usar essa equação aqui, certo? É até bom tirar isso da cabeça de vocês. Muita gente chega aqui, calculo queda quadrada sobre 8. Quem é o quê? Não existe o quê, gente? Queda quadrada sobre 8 é um cálculo de um momento efetor para uma viga biapoiada com carga distribuída ao longo da nossa viga de mesmo carregamento. Então, carregamento uniforme. Se botou carga pontual, se variou carga, esquece que era quadrado sobre 8, certo? Está completamente equivocada a análise de vocês. Não existe carga de quê? Não existe explicação, não existe nada. Se tiver uma viga bem apoiada, carregamento distribuído e uniforme bonitinho, aí sim, que era quadrado sobre 8 dá certo. Se a gente partir para o cálculo do momento, fazendo a análise de seção, a gente chega no que era quadrado sobre 8. Agora, saiu desse modelo, apareceu um balanço, apareceu qualquer outra coisa, se tiver um balanço aqui, carregamento uniforme, já era essa análise. Então, muito cuidado com isso, certo? Estou falando aqui porque tem muita gente que continua insistindo a usar acha que essa fórmula é salvadora, ela vale para tudo. Não, não, pelo amor de Deus. Beleza? Então, vamos partir do cálculo do momento agora, começando nesse momento. Bom, fazendo então nossa análise de momento máximo, já sei que a seção aqui no meio do vão, certo? Cortei, estou entrando pelo lado esquerdo. O que eu tenho no lado esquerdo? Lá no apoio da viga V1, eu já tenho aqui a reação da viga, certo? Então, a reação de 15,57, que foi o que a gente encontrou ali anteriormente. E eu tenho a carga distribuída de 7,25 em 1,05 metros e a carga de 10,2 na metade de 1,56, que dá 0,78. Então, a distância aqui de V1 até a seção vai ser a soma dos dois, 1,83. Bom, então o momento máximo, vou chamar aqui de MS max, vai ser igual a carga V1 está para cima, gerando momento positivo, então eu tenho 15,57 vezes a distância, 1,83, menos 7,25, resultante 1,05, e a distância da resultante, que vai estar aqui, ó, chamar aqui de R1, até a seção, vai ser 0,78 mais a metade de 1,05, correto? Então isso aqui vai dar para a gente 1,305 menos a carga de 10,2
Resultante dela, 10,2 vezes 0,78. E a distância é a metade de 0,78, certo? Resultante da R2 vai estar no meio da carga distribuída. Então vai ser a metade de 0,78. Fazendo esse produto aqui, vamos encontrar o momento máximo no meio do vão, que é o momento que a gente vai utilizar para o dimensionamento das nossas armaduras, igual a, vamos olhar aqui na minha colinha, 15,45 kN vezes metro, certo? Só que, logicamente, isso aqui é uma laje. Então, esse momento aqui eu tenho para cada metro de laje. Já que aqui 2,72 por metro, aquele momento é também para cada metro de laje. Então, esse é o momento que a gente vai utilizar para o dimensionamento da nossa laje. Como é que a gente vai dimensionar isso então, professor? Bom, a gente vai considerar uma largura de 1 metro, certo? Nosso dimensionamento. Vai ser como se fosse uma laje de 1 metro pela sua espessura, que era quanto? 13 centímetros. Quando eu transformo isso numa análise de 1 metro, vou analisar só 1 metro, eu pego esse momento aqui para cada metro. Se eu quero 1 metro, então vai ser o quê? 15,45 kN vezes metro. Então eu vou dimensionar tudo aqui apenas para 1 metro. O que eu achar para 1 metro, eu replico para toda a extensão da nossa escada. Beleza? Bom, tá confuso ainda? Calma, vou fazer um desenho aqui e a gente vai dimensionar. Agora, é mais ou menos isso aqui que a gente começou a calcular, pessoal. Olha só, nosso diagrama de momento fletor ficou mais ou menos dessa maneira. Como eu tenho pontos de variação aqui de carregamento, surge um ponto aqui de mudança de equação. Nosso máximo está aqui no meio, 15,45, encontramos pela análise da seção, certo? E é esse momento fletor que está ao longo de toda a minha escada aqui. Esses são os meus degraus. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,6. Certo? Então, o momento está variando aqui de 0 e encontrando o máximo mais ou menos aqui na região entre os degraus 3 e 4, que é o meio da nossa escada. Certo? Como que a gente vai dimensionar então? Esse momento contamos por metro, só que a escada ela tem uma largura, certo? Mas como os apoios são só nas extremidades, eu vou dimensionar isso aqui como se fosse uma laje. E vou considerar uma largura unitária. Então eu vou cortar aqui minha laje, vou pegar uma largura aqui de 1 metro. E é essa largura que eu vou considerar para o cálculo dos nossos da nossa área de aço. Então eu tenho 15,45 kN vezes metro. Se eu considerar uma largura de 1 metro aqui, esse 15,45 é para cada metro, então em 1 metro eu tenho realmente 15,45 kN vezes metro. É o momento que está atuando nessa faixa. E qual que é a seção que a gente vai considerar? Se eu fizer um corte aqui para analisar a seção, vou botar aqui um cortezinho. O que eu tenho? Eu vou ter a largura de 1 metro de frente. Então aqui, 100 centímetros. Vou botar em centímetros. E quem é a espessura que a gente considera como espessura de rigidez da escada, espessura estrutural? É aquele H de 13 centímetros que a gente falou anteriormente. Certo? Então aqui entra 13 centímetros. Então essa é a laje, ou vamos dizer assim, viga, que a gente vai utilizar. Uma viga de largura de 100 centímetros por altura de 13 centímetros. E a armadura principal vai estar onde? Na parte inferior. Aquela armadura azulzinha que a gente desenhou anteriormente, ela vem aqui embaixo, como sendo a armadura principal. Então, o mesmo dimensionamento que a gente tem em viga é o mesmo que a gente tem em laje e é o mesmo que a gente tem em escada. São placas, são elementos, no caso aqui, são placas ou elementos lineares, vamos dizer assim, que a gente está simplificando, submetidos à flexão. Um momento fletor, no caso positivo. Então eu tenho que colocar a armadura ali na região inferior, que é onde eu tenho tração. Nesse caso aqui eu estou resumindo o dimensionamento para uma viga, certo? Uma viga de largura de 100 centímetros por altura de 13 centímetros. Nosso objetivo é calcular essa área de aço que está aqui embaixo. Então o princípio de dimensionamento vai ser o mesmo de viga. Vamos calcular a profundidade da linha neutra e depois a nossa área de aço. Vamos lá então? Primeira coisa então.
Lembrando lá do dimensionamento de viga, profundidade em linha neutra x é igual a 1,25, que multiplica a altura útil, vezes 1 menos a raiz de 1 menos o momento fletor solicitante de cálculo, como estamos calculando aqui a área de aço, nós vamos majorar com 1,4, certo? Dividido por 0,425 vezes B vezes D ao quadrado, FCD. Com isso aqui a gente vai achar a profundidade da linha neutra. Onde está a linha neutra aqui que divide a compressão da tração, certo? O ponto de tensão ali é zero na seção. Então, x aqui colocando vai ser 1,25. Quem que é a altura útil D? A gente viu lá inicialmente que o cobrimento da armadura era 2,5, correto? Se a altura total é 13 centímetros, se eu tiro 2,5, eu vou ter a minha altura útil, D. Nosso D' está aqui embaixo. Então é 13 menos 2,5 que vai dar 10,5. Vou colocar aqui em centímetros nessas contas. Então, vezes o menos a raiz de 1 menos momento solicitante de cálculo. A gente contou igual a 15,45 kN vezes metro nesse metro, certo? Só que como eu estou entrando em centímetros, tem que passar para kN vezes centímetros. Então vai ser 15,45 vezes 100 para passar para centímetro. E como é de cálculo D, eu vou majorar com 1,4. Certo? Dividido por 0,425. Largura da seção, 1 metro, que é o que a gente está considerando. Altura útil já encontramos, 10,5 ao quadrado. E o FCD tem que entrar em quilômetro por centímetro quadrado, para bater com todas as unidades, certo? A gente usou o concreto C25, FCK de 25 megapascal, que é a mesma coisa que 2,5 kN por centímetro quadrado, dividido pelo coeficiente de minoração da resistência, que é FCD, que também aqui nesse caso, por coincidência, é 1,4. Resolvendo isso aqui, vamos encontrar uma profundidade de linha neutra x igual a 1,823 centímetros. Então é aí que está a linha neutra da nossa seção submetida a esse momento fletor. Então aqui é nesse ponto que divide a compressão da nossa tração, que é absorvida só pela área de aço. Então aqui, ó, compressão a uma profundidade de, jogar aqui embaixo, 1,823. Beleza? Bom, e aí podemos calcular a área de aço. Lembrando da nossa equaçãozinha. Lá de concreto 1, a S vai ser igual ao quê? 0,68 vezes B vezes X FCD sobre FYD. Substituindo 0,68, largura em centímetros 100, profundidade 1,823, acabamos de encontrar. FCD já sabe, 2,5 sobre 1,4. E o FYD é a tensão de escoamento de cálculo do aço. Se é a 50, já é a resistência em kN por centímetro quadrado. Então, 50 kN por centímetro quadrado é a tensão de escoamento desse aço. Então, é 50 e o coeficiente de minoração, 1,15. A área de aço necessária para essa seção de 1 metro por 13 vai ser 5,09 centímetros quadrados. Mas essa área de aço é para 1 metro de laje. Para eu transformar isso aqui para toda a minha largura, eu posso falar que essa área de aço que eu preciso para cada metro de laje, ou nesse caso, cada metro de escada. Certo? Então é com essa área de aço que a gente necessita aqui na parte inferior para absorver os esforços solicitantes das cargas da escada. A gente pode partir para o detalhamento, mas antes nós temos que verificar a armadura mínima necessária. Aqui a gente também tem uma armadura, mas o espaço aqui está meio apertado, então deixa eu dar uma apagada aqui.
Agora, com mais espaço, a armadura mínima, nesse caso, é 0,15% da seção transversal que a gente está utilizando. Então, é 0,15% de base, que é 100, e a altura, 13 centímetros. Esse mínimo vai dar aqui 1,95 centímetros quadrados para uma largura de 1 metro. Para cada metro, então, eu preciso de 1,95. Beleza? Bom, vamos anotar o que então? A calculada, certo? Deu maior do que a armadura mínima necessária. Então é essa aqui que nós vamos adotar no nosso detalhamento. Então agora vem a parte mais importante. Como é que eu vou colocar essa área de aço na nossa escada? A gente já sabe que ela vai estar aqui na parte inferior da escada, ligando uma viga na outra, certo? Então é aquela armadura principal que a gente viu na videoaula não, no nosso início da nossa aula. Mas agora temos algumas outras armaduras complementares, mas ao invés de eu explicar, é muito melhor colocar no desenho, certo? Então vamos colocar agora. Pessoal, então antes de partir do detalhamento, vamos transformar isso aqui em bitolas de espaçamento, certo? Primeiro, para a armadura principal, eu vou dar aqui uma bitola de 10 milímetros, que a gente já sabe que a área de aço dela é 0,8 centímetros quadrados. Então isso aqui vai dar quanto? Número de barras, AS, que é o 5,09, sobre a bitola de 10 milímetros, que a área de aço é 0,8. Isso aqui vai dar 6,36. Olha só, pessoal, a princípio aqui, eu não vou arredondar no número de barras, por quê? Eu estou calculando a área de aço por metro, certo? Então, no final, eu quero colocar as armaduras ao longo de toda a minha escada. Então, o que eu quero aqui é achar bitola e espaçamento. Então, a quantidade aqui não é o nosso ponto-chave inicial. Então, eu não vou arredondar agora esse número de barras. Primeiro, eu vou calcular o espaçamento sem arredondar, certo? Diferente de sapato, diferente de bloco, onde eu tenho ali o valor fechado de quantidade de barras, aqui tudo depende da largura da escada, como a gente viu anteriormente. A gente está supondo uma largura de 1 metro. Então, toda vez que a gente vai calcular uma laje, que é uma lâmpada que a gente está simplificando para mais uma viga, eu não tenho o número de barras fechado. Então, a princípio, eu não defino ele e depois, no final, com a largura que eu tenho da escada, aí sim eu vou jogar a quantidade. Então, a quantidade é a última coisa que a gente analisa aqui, certo? Bom, então o número de barras para essa área de aço é 6,36. Eu preciso de 6,36 barras de 10 milímetros em 1 metro para dar a área de aço que eu preciso. Então, qual que é o espaçamento dessas bitolas que vai me dar essa quantidade de barras? Então, o espaçamento entre as barras, falhou, vou usar o azul agora aqui. Vou usar o vermelhinho, melhor. O SB vai ser o espaçamento, no caso aqui a largura da nossa seção, dividido pelo número de barras. Então é 100 dividido por 6,36, que dá mais ou menos 15,7 centímetros. Agora aqui é espaçamento, eu vou botar, então eu posso fazer o arredondamento. 15,7 centímetros de espaçamento, para eu ser a favor da segurança, eu vou arredondar para baixo, certo? Quanto menor o espaçamento, mais barras eu estou colocando. Então, o espaçamento adotado é igual a 15 centímetros, beleza? Ou seja, para as armaduras principais, eu tenho que adotar aqui, para compor essa área de A 5,09, bitolas de diâmetro de 10, então vou chamar essa aqui de N1, diâmetro de 10 a cada 15 centímetros. Se eu botar essas bitolas nesse espaçamento ao longo da minha escada aqui, ou seja, sai entubado, eu vou ter a área de aço necessária para essa escada conseguir ficar em pé. Ok? Bom, além dessa armadura principal, que é a armadura que a gente tem aqui, eu vou ter uma armadura secundária. Por quê? Essa armadura principal é a mesma armadura que a gente viu anteriormente. Vou colocar ela. Ela tem que ficar aqui ao longo da parte inferior da escada, respeitando, obviamente, o cobrimento de 2,5 centímetros. O cobrimento tem que estar aqui, da barra até o fundo da nossa escada. Aqui eu tenho aquele detalhe de transpasse, devido àquele encontro aqui da tração, gerar aqui uma componente num comprimento muito pequenininho. Então a gente faz esse detalhe aqui, e esses comprimentos também são definidos, vou mostrar daqui a pouco. E aqui eu entro com o engastamento da armadura, dentro da viga, passo ele respeitando o cobrimento,
respeita o comprimento interno aqui também e fecha o nosso detalhe, certo? Então essa aqui é a armadura principal, que tem que ser bitola de 10 a cada 15 centímetros. Aonde que eu vou detalhar essa bitola? Aqui fora. Nunca detalhar aqui dentro, não poluir o desenho. Então eu jogo para fora, vou voltar aqui para cima no caso. Então são duas armaduras. A primeira armadura aqui, que faz esse detalhe, certo? Vou jogar um pouquinho mais para cá. E a segunda armadura sai da viga e faz esse comportamento aqui. Correto? Essas duas armaduras, aqui eu vou ter o N1 e vou ter o N2, porque eu mudo o comprimento. Então já vou colocar aqui, ó, tanto N1 como N2 são diâmetros de 10 a cada 15 centímetros. Como eu estou separando em duas armaduras que possuem comprimentos diferentes, certo? Então eu tenho que também separar em N1 e N2. Então essa aqui é a nossa armadura N1, vou fazer aqui em verdinho. Então N1, diâmetro de 10 a cada 15 centímetros. E aqui é o nosso N2, diâmetro de 10 a cada 15 centímetros, certo? Esses comprimentos aqui, eles dependem da bitola que a gente adotou. Esse aqui é no mínimo 50 vezes o diâmetro da bitola adotada na armadura principal. Então aqui eu tenho a mesma coisa. E esse daqui é no mínimo 8 vezes o diâmetro da bitola adotada. Certo? Com a bitola foi de 10 milímetros, em centímetros isso é 1 centímetro. Então eu tenho que ter no mínimo aqui 50 centímetros. Então eu já vou corrigir aqui. Então esse comprimento aqui em cima é 50. E esse aqui vai dar 8 centímetros, certo? Então já vou corrigir aqui e colocar o comprimento de 8. Aqui a mesma coisa. Então aqui já vai dar 50 e 8 vezes 1 já vai dar 8 centímetros. Não vou deixar anotado, como vocês têm isso gravado, é só voltar um pouquinho o vídeo aí. Então não vou ficar aqui acrescentando mais coisas do nosso detalhamento para não perder tanto tempo assim. Beleza? Bom, geralmente na prática acontece. Eu venho com essa armadura no comprimento, serve de 2,5, e eu posso descer ela até encostar aqui na ferragem de baixo. Então aqui eu deixar com 13 centímetros, tirou 2,5, tirou 2,5, então vai tirar 5, vai sobrar exatamente os 8 centímetros que a gente precisa, certo? Se fosse um caso de uma bitola maior, aí talvez eu teria que aumentar a espessura da escada para poder compor isso. Mas geralmente sempre dá bitola de 10. Quando dá uma bitola maior, significa que eu já vou precisar de mais rigidez na escada, então ela já vai ter uma espessura superior. Beleza? Bom, os outros comprimentos aqui dependem da geometria da escada. Então eu não vou cobrar aqui o comprimento de todo o ferro, porque perceba, eu preciso desenhar a geometria. Dá para pegar? Dá, só que aí vai ter que tirar comprimento, é um trabalho muito grande. Geralmente a gente faz isso com o auxílio dos softwares. Então, no caso do trabalho, sim, vocês podem pegar o comprimento e fazer aqui, só ir tirando os comprimentos e montar a sua armadura. No caso desse exercício, eu não vou exigir isso de vocês, ok? Bom, então a armadura principal está definida, está faltando o quê? Percebam, só tem a armadura numa direção e na outra direção também precisa dessa armadura. É o que a gente chama de armadura secundária, certo? Vou colocar aqui embaixo. Bom, e essa armadura secundária, geralmente ela é maior entre dois valores aqui. Ela tem um mínimo. O mínimo dela é 0,9 centímetros quadrados por metro. E o cálculo dela vai ser o quê? Isso aqui é o mínimo, já deixamos aqui separado, certo? Vou partir para o cálculo dela. A área de aço secundária, ela é 20%, 0,2, da armadura principal, nosso AS. Então isso aqui é 0,2 vezes 5,09. Essa armadura secundária vai ser igual a 1,02 centímetros
centímetros quadrados por metro. Então, é esse valor que a gente vai adotar. Deu maior do que o mínimo, esse é o adotado. Correto? Bom, transformando isso aí em bitola, pela análise da nossa tabela, a gente chega ao seguinte detalhamento. Isso aqui dá uma armadura N3 de diâmetro de 6,3 a cada 30 centímetros. Nunca adotar aqui um espaçamento maior do que 30. Então, deu 32, passa para 30 o espaçamento, ou reduz a bitola. Geralmente eu gosto de colocar na secundária no mínimo 6,3, certo? Eu também gosto dos projetos de colocar aqui no máximo 20 centímetros de espaçamento nessas escadas, mas não tem problema, até 30 centímetros é possível se adotar essa armadura. E aonde que ela vai entrar? Ela é uma armadura secundária, então ela tem que estar acima da armadura principal. Então elas vão ser essas bolinhas aqui que vão estar na outra direção, pegando a largura da nossa escada. Então são essas bolinhas que vão estar aqui, ó, a cada 30 centímetros. Então ela vem aqui de fora a fora na escada. Posso puxar umas linhas aqui mostrando. Essa aqui é o nosso N3. Vou levar o treinamento aqui embaixo. É um diâmetro de 6,3 a cada 30 centímetros. A quantidade eu não vou pegar, quando eu espaçar todo mundo, conto a quantidade, eu tenho a quantidade. Comprimento, só pegar a largura da escada e descontar os comprimentos dos dois lados. E assim determina todo o nosso detalhamento da escada. Então tá aí pronto, a armadura principal, a armadura secundária, fechamos o detalhamento e já podemos executar essa escada. Beleza, pessoal? Bom, então é isso. Nós finalizamos aqui a nossa parte de escadas. O que pode mudar aqui para um outro exemplo ou outro é o modelo estrutural. Se eu tiver escadas ali com patamares diferentes ou até não tendo patamar, eu mudo o modelo estrutural, mas o princípio de dimensionamento é o mesmo. Calculo reação de apoio e o esforço solicitante máximo. O máximo sempre acontece onde o nosso cortante é zero. Beleza? Bom, então o que eu tenho para hoje para estar ensinando para vocês é isso aí. Então, estudem e até a nossa videoconferência poder tirar as dúvidas aí a respeito dessa parte da matéria. Beleza? Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu!